Então, e era um programa que ele tinha, de uma certa forma, uma imagem que para algumas pessoas era questionada por conta disso, do edredom e as brigas e tudo mais. Então, quando eu chego nesse programa propondo uma outra coisa, propondo ser amigo de uma pessoa que votou em mim, porque o jogo é o jogo e a vida é a vida. Quando eu chego ali num programa como esse, falando da minha filha, falando da minha arte, falando da minha Coab, eu lembro que quando eu fui pra lá, assim, então, quando eu voltei do programa, a felicidade de várias pessoas ali de onde eu moro, por ter ouvido, sei lá, o Thiago Leifert, o Louro José, na época, falar sobre Coab e Juscelino, sabe? Então, assim, essas pessoas, elas... A gente tá falando de representatividade, né? A gente tá falando de representatividade, ainda que seja algo simples pro Thiago, o Thiago Leifert, ele só falou, salve, salve, Juscelino. Só falou isso. Isso é muito bom, cara. Pra eles lá, isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Muita coisa. Eu sei Diz bem muito. que é. Então, assim, pô, esse menino saiu daqui, da rua, ele mora ali naquela rua aqui e tal, eu conheço, ó, eu vejo ele aqui indo comprar pão e tal, não sei o quê. Ele foi lá. Isso daí diz muito, muito louco. Por isso que eu falei, eu venho de um lugar onde as pessoas não sonhavam mais. E você perceber que você tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas se sintam com o direito de poder sonhar, isso diz muito, cara. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu falo disso direto, cara. Eu até me emociono falar, eu falo disso direto porque Thiago tá ali que não me deixa mentir. Thiago, qual é o meu bairro de Salvador? Eu sempre falo lá na sala. Mussurunga. O tempo inteiro. Aonde eu passo, lá no grupo do Marra, em qualquer outro lugar, é levar isso adiante, é levar a nossa raiz. Porque se você vence aqui, você não tá vencendo sozinho, cara. Você tem uma multidão por trás de você. Você tem uma raiz enorme que tá torcendo só pra você chegar lá. Porque você chegando lá, puta, meu filho vai ter a oportunidade de chegar lá. Pô, meu sobrinho, pô, o meu neto, o meu irmão mais novo. Porque às vezes os nossos amigos, às vezes não tem mais paciência de tentar depois de grande, depois dos 30. Mas ele fala, tá vendo ali? Ele conseguiu e ele saiu daqui, ele não teve nada. Você consegue também, entendeu? Por mais que seja a nossa luta, por mais que seja a nossa força, a gente consegue, porque é só você se esforçar, você tem foco, ele chega lá, você também chega. E pra ele foi bem mais difícil, porque não tinha celular, não tinha comunicação, não tinha nada. Você tem tudo a seu favor. Entendeu? Agora vai. Mas sabe algo que eu também percebo, irmão, que às vezes eu sinto que a gente, eu concordo e acredito em tudo isso que você falou, mas eu quero trazer assim um outro ponto só pra gente também ter como, sei lá, pra gente pensar também, sobre abrir o pensamento, né? É que é muito doido, às vezes o cuidado que a gente precisa ter, porque, por exemplo, eu me sinto um privilegiado também em alguns pontos. Porque, por exemplo, mesmo dentro de toda a dificuldade que eu tive, eu nunca passei fome. Então isso já me deixa num outro lugar, né? Você pensar de barriga vazia é muito mais difícil. Então, por exemplo, tem pessoas que de repente... Eu moro num prédio onde, sei lá, na minha casa morava só eu e minha mãe. Então a minha infância, ainda que eu não tivesse iogurte todos os dias, de vez em quando tinha, né? Já na casa do meu vizinho, sei lá, moravam 10 pessoas. Não ia ter esse iogurte. Não ia ter. Um tênis que minha mãe levava pra eu escolher. Filho, vai, escolhe aí seu tênis. Então, nessa casa, o mais novo tem que pegar o que passou já do mais velho, do meio, não sei o que e tudo mais, não sei o que. Então, assim, dependendo em que momento alguém, se tivesse vontade de ser músico... Talvez a mãe dessa pessoa já não ia poder ter a mesma atitude que a minha mãe teve. Você me deu uma oportunidade de dizer para você uma preocupação que eu sempre tive, porque eu também vim lá do interior, né? Eu sou de Mato Grosso e meu pai era garimpeiro, morávamos no interior de Mato Grosso, então eu digo que é o interior do interior. E você é filho único? Sou filho único. Eu sou o primeiro de 11 filhos.
Então você veja a dificuldade de uma família pobre que tem um filho e a dificuldade de uma família pobre que tem 11 filhos. Isso daí despertou em mim, quando eu resolvi, né, pela primeira vez falar que eu queria ser médico, eu tinha 6 anos. E este ambiente de número enorme de filhos, com muita dificuldade daquele pessoal, e de ouvir os comentários, principalmente das mães, né? Porque quem se queixa de ter 8 filhos, 7 filhos, nem sempre o pai se preocupa com isso, mas as mães sim, porque elas é que ficam grávidas, elas é que têm parto, elas é que amamentam, e elas é que têm que ir atrás de comida. É a leoa, né? Então, eu, quando tive oportunidade, lutei muito para que o Brasil tivesse uma política de planejamento familiar, que muita gente maldosamente confunde, né, com uma obrigatoriedade da família não ter filho, não é nada disso. Mas eu defendi e tive a alegria de poder contribuir muito, quando deputado federal, para que o Brasil tivesse uma lei de planejamento familiar. Você está entendendo? É o que você deixou aí nas entrelinhas aparecer. Sim. Se a sua mãe tivesse 3 filhos, e se o seu pai tivesse saído de casa quando já existiam os 3 filhos, dificilmente, por mais heroína que ela fosse, ela iria encontrar forças para que esses 3 filhos não ficassem só na pobreza, ficassem também muito próximo da fome. Sim. Né? Tanto é que por isso que eu até comentei que às vezes eu entendo e eu vejo a minha história, a minha trajetória e sou muito grato e orgulhoso disso. Mas ao mesmo tempo eu percebo que assim, outras pessoas que talvez de repente são do Juscelino também e talvez não consigam, que você fala, cara, tava no modo mais hard ainda, sabe? Nós vamos deixar o link na descrição para você que está precisando, quer conhecer, quer saber mais sobre o tratamento com ozonioterapia, acesse o site aí que é o www.doutorozonio.com.br ou drozonio3.com.br. O link está na descrição desse vídeo.